Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando o nosso podcast com o convidado Dr. Tiago Pereira, graduado em Medicina pela UFBA. Então, vamos começar nosso podcast com um tópico bastante sensível, específico e importante, que é o câncer de mama. Então, primeiramente, Dr. Tiago, boa noite. Muito obrigado por ter participado aqui, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, iniciamos aqui com a primeira pergunta. Então, Dr. Tiago, como a oncologia está diretamente relacionada à prevenção do câncer de mama? Perfeito. Quando a gente pensa, isso se aplica à maioria das doenças. A maioria das doenças, a gente tem que ter um objetivo de pensar na prevenção dessas doenças, né? Não apenas de curar quando o agravo já está estabelecido, mas tentar de prevenir sua ocorrência. No câncer de mama isso não é diferente, a gente tem alguns fatores de risco que levam à ocorrência ou facilitam o processo, né, da oncogênese que vai levar ao câncer de mama. Então, esse entendimento sobre em quais fatores que a gente consegue atuar para a gente poder prevenir a ocorrência ou a proliferação dessas células, né, do tumor, é extremamente importante se a gente pensa em saúde pública, saúde coletiva, mas também é importante quando a gente pensa no indivíduo. Então, a gente fazer com que aquele indivíduo ele tenha um prognóstico melhor, ele consiga ou ter um câncer ainda potencialmente curável, ou enfim, ele não, ou de preferência ele nem desenvolva, né, neoplasia, nesse caso o câncer de mama. Muito obrigado. Segunda pergunta. O que as pessoas podem fazer para apoiar a campanha e ajudar na disseminação de informações? Outubro Rosa. O Outubro Rosa já há algumas décadas, né, isso é um tema recorrente, sobretudo, né, no mês de outubro, mas o câncer de mama eu acredito que ele ainda tem certa relevância na divulgação das suas informações na mídia, na grande mídia, ano mais, outro menos, né? Alguns anos isso é mais importante, alguns outros anos isso acontece de forma menos importante, mas a divulgação ela é extremamente importante porque ela está relacionada a algumas estratégias de rastreamento. Então, a gente tem estratégias de rastreamento do câncer de mama. O câncer de mama ele pode ficar por muito tempo sem causar sintomas, sem causar manifestação clínica nos pacientes. Então, a gente divulgar a importância de o paciente ele aderir, de a paciente ela aderir às campanhas de rastreamento é uma ferramenta importante de novo, a gente conseguir dar o diagnóstico em fases ainda iniciais, talvez a neoplasia, e aí com o potencial de ainda termos proposta curativa, né, para o paciente. Bem, muito obrigado. Como o diagnóstico precoce impacta o tratamento de neoplasia mamária? Perfeito. Demais, assim, quando a gente pensa que isso acontece de novo não apenas para o câncer de mama, mas para outras neoplasias e também outros agravos de saúde, quanto mais precoce a gente consegue ofertar o diagnóstico, maior a capacidade de novo a gente conseguir fazer a retirada do nódulo, né, da tumoração, e essa retirada da tumoração ofertar talvez uma qualidade de vida ao paciente, é o que a gente sempre quer, mas também de talvez isso ofertar a possibilidade curativa, né, da neoplasia. Então, quando a gente pensa na prevenção, isso atrelado a um diagnóstico precoce, né, são duas, quando a gente pensa nas lógicas entre rastreamento e diagnóstico precoce, são duas lógicas um pouquinho diferentes, tem um detalhezinho e aí mais médico mesmo, assim, clínico, em que o paciente rastreado para o câncer de mama é um paciente que ainda não tem manifestações, não tem sintomas, mas também existem pacientes que já começam a apresentar alguns sintomas, eu quero dar um diagnóstico precoce, o mais precoce possível para aquele paciente. Isso tudo é voltado para a gente conseguir ofertar possibilidade curativa. E se não curativa, de talvez uma sobrevida com mais qualidade. Então, no caso, o diagnóstico precoce seria para pacientes que têm sintomas ou alguma manifestação já da doença. Tanto de forma precoce, eu consigo ofertar mais potencial curativo, consigo talvez curar ainda esse paciente. De cura, de taxa de cura. E se não taxa de cura, pelo menos de uma sobrevida com mais qualidade. Muito obrigado. Então, quarta pergunta. O uso de anticoncepcionais pode influenciar no risco de desenvolver câncer de mama? Essa é uma pergunta interessante. Essa pergunta é interessante porque o anticoncepcional, existem diversos anticoncepcionais, né? Existem anticoncepcionais
à base de estrogênio, você tem anticoncepcionais à base que combinam estrogênio e progesterona, você tem aqueles anticoncepcionais que tem apenas a progesterona, você tem anticoncepcionais que são métodos de barreira, então, por exemplo, a camisinha é um anticoncepcional de barreira. Quando a gente fala dos anticoncepcionais hormonais, o que mais a gente se preocupa, nesse caso do risco de proliferar ou de fazer com que o tumor ele cresça mais ou de forma mais rápida, são aqueles anticoncepcionais hormonais que contêm estrogênio, principalmente. Né? Essa é a nossa preocupação maior com relação aos anticoncepcionais hormonais. Esses anticoncepcionais não é que eles... digamos que eu tenho uma paciente que ela não tem neoplasia, não tem um câncer de mama. Tomar anticoncepcional faz ter câncer de mama? Essa pergunta ela é complicada de responder. O caso que é mais claro para a gente de associação de risco é a paciente que já tem alguma predisposição para ter câncer de mama ou que já tem um nódulo inicial e que esse nódulo ele contém algumas características que fazem com que, no momento que a paciente faz uso daquele anticoncepcional, e de novo, principalmente de estrogênio, o tumor consegue se proliferar e crescer mais rápido. Então, para deixar claro, não necessariamente isso significa que uma paciente que não tenha neoplasia ou que não tem risco para tal, tomando anticoncepcional pode desenvolver do zero um câncer de mama. Não necessariamente é isso que é o mais importante. Talvez o mais relevante é que, para uma boa parte dos tipos de câncer de mama, que não tem só um, tem alguns, eles têm características que, para a paciente que usa anticoncepcional hormonal, principalmente de estrogênio, esse câncer consegue se proliferar de forma mais veloz. Certo. Então, só para concluir aqui, e sintetizar o que o senhor falou. Sim. Então, no caso, o que poderíamos suspeitar, no caso dos anticoncepcionais, Sim. seria o estrogênio, certo? Sim. No caso, para... Você falou que ele poderia... proliferar as células. Sim. E ele pode se ligar, exato, ele pode Ok. acelerar essa proliferação. De todos os anticoncepcionais, a gente tem um grupo dos hormonais e dos não hormonais. Dos hormonais, o que a gente tem mais associação com esse risco de proliferar o câncer de mama seriam aqueles que contêm o estrogênio. E aí esses que contêm o estrogênio, que são os anticoncepcionais orais combinados, eles poderiam acelerar o processo, essa proliferação celular. Mas, de novo, não do zero, mas sim naquelas pacientes que já acumulam outros riscos ou que já tem algum tumor inicial. Então não é nada significativo a ponto da gente se preocupar. Então, assim, Pior que é significativo no sentido de que não que eu vá orientar as pacientes, a anticoncepcional hormonal, ele é uma estratégia de saúde pública, inclusive, para poder a paciente ela ter autonomia de escolher quando gestar, né, quando ter a gestação. Então não é que isso vai ser contraindicado para a população geral. Então não é que a gente não se preocupa, mas a gente se preocupa, por exemplo, digamos que eu tenho uma paciente que tenha risco de ter câncer de mama e que eu estou investigando esse risco, ou que a paciente ela tem já alguma tumoração, algum nódulo. Até eu ter certeza que não é câncer, é preciso afastar isso para eu ter segurança de que ela pode usar anticoncepcional que contém principalmente estrogênio. Para que, de novo, se eu não afastar aquela possibilidade e ela tiver alguma lesão inicial, já alguma tumoração, mesmo que pequenininha, aquele anticoncepcional pode fazer com que essa lesão se prolifere. Certo, muito obrigado. Então, próxima pergunta. Há uma ligação entre o histórico familiar e o risco de câncer de mama? Muito, muito. E essa ligação de histórico familiar está muito relacionada a alguns tipos específicos, mais para alguns tipos específicos de câncer de mama do que para outros. Tá? É importante deixar claro que a história familiar mais relevante são dos parentes de primeiro grau. Então, digamos que no seu caso, os seus parentes de primeiro grau seriam seus pais, seus irmãos, seus filhos. Né? Então, no caso de uma paciente do sexo feminino, ter uma história familiar de parente de primeiro grau do sexo feminino que tenha obtido um diagnóstico muito precoce de câncer de mama, sobretudo antes de 50 anos de idade e tal, poderia estar relacionado com algumas síndromes genéticas hereditárias, portanto, que também levariam a risco de nossa paciente, no caso que a gente está atendendo, também desenvolva o câncer de mama em algum momento. Quais são as maiores barreiras que você encontra na conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção? Engraçado isso. Eu queria poder responder que eu encontro muitas barreiras para poder te dar essa resposta. Mas, na verdade, eu acho que as barreiras que a gente acaba encontrando é quando a gente não consegue se comunicar com os nossos pacientes, né?
quando a gente consegue deixar claro para a paciente que a importância da prevenção, a importância das estratégias de rastreamento, sobretudo as estratégias preventivas, e quando a gente consegue estabelecer um bom vínculo com a paciente e explicar de forma clara daquela importância, eu geralmente não costumo enfrentar dificuldade na adesão da paciente a essas estratégias. E, de novo, ajuda muito o fato de o câncer de mama ser um tema dentro do contexto médico, né, de todas as doenças que a gente pode discutir. É uma doença que tem uma visibilidade social ainda, e também, e eu espero que continue. Né? Então, eu não enfrento tantas dificuldades, porque eu acabo estabelecendo uma boa relação. Para o colega ou para a colega que acaba não estabelecendo uma boa relação com os seus pacientes, eles vão ter dificuldade em fazer com que o paciente tenha adesão a qualquer estratégia, seja de prevenção, seja de tratamento de alguma doença. Então, eu tendo a não enfrentar muita dificuldade. Isso é ótimo. Então, como o apoio psicológico e emocional é importante para esses pacientes com patologia? É uma pergunta... Quando eu me coloco nesse local para responder essa pergunta específica, é importante deixar claro que eu respondo essa pergunta do ponto de vista médico, né? Porque, assim, é estranho para mim, não é que é estranho, mas, assim, pode ser estranho para quem ouve a gente, eu sendo do sexo masculino, responder uma pergunta que toca num contexto de um órgão, de um tecido, que é a mama. Eu posso falar como médico que é um tecido, eu posso falar da estrutura anatômica, das glândulas, dos ductos, eu posso falar da parte fibrosa, eu posso falar de tudo isso, mas, assim, a mama é um órgão que ela representa mais do que apenas a sua função orgânica, né? Então existe um contexto cultural associado à mama, existe um contexto estético associado à mama, existe um contexto afetivo da paciente, da pessoa do sexo feminino com a sua própria mama. Então, quando a paciente ela obtém um diagnóstico de câncer de mama, existe, obviamente, o impacto de obter o diagnóstico de um câncer, né? Independente do câncer, se você dá o diagnóstico de câncer para uma paciente ou para um paciente, você espera que isso traga algum impacto para a vida dessa pessoa, né? Porque aproxima a pessoa do evento de terminalidade, né? Isso não é fácil para ninguém lidar, nem para a gente que é médico, para a gente lidar com isso. Mas existe também, no caso do câncer de mama, algo que vai para além disso também. Existe um contexto da relação da paciente com sua mama, do medo de ter que perder, de ter que fazer uma cirurgia e perder a mama, e de como ela lida com isso, como ela se enxerga. Então, do ponto de vista médico, eu posso trazer para você que isso existe como perspectiva para as pacientes quando a gente dá o diagnóstico. Não apenas o medo do diagnóstico de câncer, mas sim você câncer de mama, da relação com sua mama. Mas eu não consigo ir a fundo para te dizer do impacto psicológico, porque não é a relação que eu tenho com o meu tecido mamário, entende? Não é a mesma coisa, e não imagino que seja, no meu tempo de vida, nada parecido do que é para as minhas pacientes do sexo feminino, que em algum momento eu precisei dizer que elas estavam, ou que talvez elas tivessem, ou que tivessem em algum momento o diagnóstico. Então, por isso eu falei que é uma pergunta muito boa, mas complicada de responder na minha posição, porque eu posso te responder de um aspecto que para quem ouve parece muito simplista, quando não é simplista, entendeu? Ok. Como o estilo de vida pode influenciar na prevenção do câncer de mama? Muito. Agora, é engraçado porque para câncer de mama, para alguns outros tipos de câncer, o estilo de vida, quando a gente pensa em hábito alimentar, atividade física, tem muito mais correlação, assim, tem muito mais associação. Mas no câncer de mama também, tem alguns estudos que trazem que bons hábitos alimentares, prática regular de atividade física, autocuidado e tal, isso é muito importante para essa prevenção. Quando a gente fala de estilo de vida para o câncer de mama, eu gosto de chamar a atenção da questão do etilismo, que já tem estudos mais relevantes que trazem uma relação do etilismo, do consumo de álcool, de bebidas alcoólicas, com o desenvolvimento, a proliferação do tecido neoplásico, né, do câncer. Mas, assim como para todas as outras doenças e para todas as outras condições, estilo de vida com uma dieta equilibrada, para quem tem um privilégio de poder equilibrar sua dieta, né? Não é todo mundo que tem um privilégio financeiro, enfim, social para poder organizar e ter uma dieta equilibrada, mas para quem tem esse privilégio, ter uma dieta equilibrada, ter um tempo
de lazer, ter um tempo de atividade física, tudo isso tem impacto para a grande maioria das doenças, todas, independente de ser câncer. E para o câncer de mama não é diferente, mas gostaria de chamar a atenção para a questão do consumo de álcool que os estudos trazem de uma forma mais relevante. Assim. Em caso de reconhecer algum sintoma ou nódulo, sim, o que deveria ser feito nessa situação? Pela paciente, né? Buscar atendimento. Sem dúvida, assim, de novo entra um pouco na resposta que eu lhe dei há pouco sobre isso da relação da paciente com sua mama. Às vezes a percepção do nódulo e mesmo a possibilidade disso ser câncer pode afastar a paciente de buscar o atendimento. Porque ela pode ouvir do lado de lá que essa possibilidade é real de ser câncer. Então, por mais assim, surreal que isso possa parecer eu te dizendo, algumas pacientes elas detectam alguma nodulação em vez de procurarem ajuda. E eu não falo apenas apoio médico, mas apoio de profissional de saúde, né, dentro de uma unidade de saúde, enfim. E aí eu tenho que puxar a sardinha para as unidades básicas de saúde, que é onde eu estabeleci minha vida profissional. Às vezes isso não acontece. Às vezes a paciente, pelo medo de ouvir nem que seja a possibilidade de um diagnóstico de câncer, não procura. Então o que eu recomendo é que, se for notado alguma nodulação, alguma alteração, descarga papilar, que é a saída de uma secreção pelo mamilo, ou a mama começou a ter tamanho diferente, ou ter um abaulamento diferente, né? Uma retração assim, como se fosse um buraco na mama, qualquer alteração que perceba de anormal ou de desconforto, procurar atendimento, né, de um profissional de saúde. De novo, a gente pensando na lógica de diagnóstico precoce, a procura precoce da paciente também pode fazer com que a gente oferte um diagnóstico também precoce e com potencial após o diagnóstico de cura ou de qualidade de vida. Há medidas preventivas que podem reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama? A questão da redução de risco, a gente discute novamente sobre a prevenção primária, né? Que é justamente o que a gente pode fazer no nosso dia a dia antes mesmo de ter a neoplasia. Isso também se aplica para outras doenças, tá? Para diabetes, para hipertensão, enfim. O que eu posso fazer, o que eu posso ajustar no meu dia a dia para reduzir o risco de desenvolver determinada doença. E aí no câncer de mama volta para aquilo que falamos, né? De se você tiver o privilégio de poder ter uma dieta equilibrada, né? Se você puder ter o privilégio de fazer atividade física, enfim, e de reduzir o consumo de álcool, de cigarro também, obviamente. Isso tudo colabora com a redução do risco de você vir a desenvolver o câncer de mama. Obrigado. Quais são as perspectivas futuras para o tratamento e prevenção do câncer de mama? Para o tratamento, quando a gente fala do tratamento das neoplasias de forma geral, e câncer de mama não é diferente, aí eu vou falar só um pouquinho de tecniquez, digamos assim, né? Eu falei no início que existem tipos diferentes de câncer de mama. E é por isso que é tão difícil, isso serve para outros tipos de câncer também, tá? É por isso que é tão difícil de você conseguir ofertar um tratamento curativo para os pacientes que têm câncer de forma geral, porque o câncer ele pode assumir diversas roupagens, ele pode assumir diversos disfarces. E esses disfarces, eles prejudicam o reconhecimento das nossas medicações, de quando a gente passa uma medicação. Às vezes, para aquele paciente, para aquela paciente, o câncer de mama daquela paciente assume um disfarce que a nossa medicação ela não funciona. Então, existe uma busca da medicina de que a gente consiga ofertar terapias, tratamentos individualizados para aquela paciente, qual é o tratamento ideal para aquela paciente. E aí isso toca em várias coisas. Toca em questões sociais, inclusive, porque são estratégias muito caras para serem empreendidas para toda a população algumas vezes, né? Toca em questões de discussão bioética, que aí eu poderia ficar falando aqui mais 1 hora sobre isso, então eu vou poupar, né? Mas toca sobre questões bioéticas também envolvidas com a individualização de estratégias terapêuticas para quem pode pagá-las apenas. Então é uma questão aí que poderia ser discutida, mas é o futuro que se imagina, assim. Já é o presente, né? A gente tem
cada vez mais indo atrás de olhar, esmiuçar, a gente tirar alguma amostra daquela neoplasia e esmiuçar aquele tecido, aquele câncer, atrás de responder a pergunta para essa paciente, qual é a terapia que talvez possa livrá-la, né, dessa doença. Então acho que isso é o futuro. Para o tratamento, para a prevenção, continuo acreditando que a busca metodológica de pesquisa, de irmos atrás de outros fatores de risco que possam estar contribuindo, ou que sempre contribuíram, né, com câncer de mama e que a gente ainda não sabe, e que a gente possa atuar na prevenção primária, que eu falei, para a gente reduzir o risco dessa paciente desenvolver câncer de mama. Perfeito. Como a Faculdade de Medicina pode incentivar a participação dos alunos em campanhas de conscientização como o Outubro Rosa? Assim, a Faculdade de Medicina, quando a gente fala assim, Faculdade de Medicina, a gente está falando de muita gente, a gente está falando de muito aluno, né? Só depois de virar docente é que eu entendi a dimensão do que é a gente falar Faculdade de Medicina, porque são muitos alunos. Então existem formas de começarmos a discutir com os alunos, a depender do seu semestre, a depender do seu, né, do momento da sua caminhada na faculdade, sobre o que ele pode aprender naquele momento sobre o câncer de mama. Então, talvez alunos de primeiro, eu estou falando coisas assim, vou falar de semestres arbitrários, tá? Mas digamos que nos 3 primeiros semestres a gente discuta mais prevenção primária. A partir do 4º a gente começa a discutir mais, talvez, propostas terapêuticas, enfim. E o mais importante, independente do momento da caminhada, é de como a gente vai levar isso para a população. Então, de como é que isso vai chegar na ponta, na população, que é que importa. Né? Não adianta, no final das contas, a gente estar discutindo aqui se isso não se reflete em cuidado, né? Em assistência de qualidade especializada, enfim. Então, eu acredito que é indo até a população. E aí, para cada aluno, em cada momento da sua caminhada, há algo que ele possa agora aprender a dialogar com a população sobre câncer de mama. Entende? Então, acho que é mais ou menos esse contexto. Talvez buscar inserir ao longo da caminhada desses alunos o que ele pode, em que momento ou em que local que ele pode discutir sobre câncer de mama e o que é que ele vai discutir, o que é que ele é capaz de discutir e o que é que ele foi capacitado para discutir com a população. Então, estamos chegando aqui no final do nosso podcast e costumamos perguntar aos nossos convidados, certo? Uma dica cultural, do seu gosto mesmo, qualquer tema. Perfeito. É não relacionado à medicina necessariamente, né? Não necessariamente. Perfeito. Tem um filme que me marcou muito, assim, sempre. E sempre que eu preciso me enxergar um pouquinho melhor, eu volto e vejo esse filme de novo. Vai parecer bobo, talvez, falar esse filme. E para quem conhece o filme, talvez pareça bobo. Mas também eu não me importo tanto com isso de parecer bobo. Mas eu acho um filme fantástico, que fala um pouco sobre a condição humana, sobre como a gente talvez se enxerga no mundo, ou de como a gente, às vezes falta pra gente um autocentramento, assim, uma verticalidade de se enxergar, enfim, de se comunicar com as pessoas, que é o Show de Truman. É um filme que, em tese, é uma comédia, com Jim Carrey. Em tese é uma comédia, mas eu acho um filme fantástico. Se você para pra ver o filme assim, eu me enxergo muito nele, sempre me enxerguei. E eu acho muito interessante, porque fala um pouco sobre condição humana. Tem também um livro que quando eu estava lendo, enquanto eu estava lendo, eu já sabia que estava lendo algo fantástico. E quando eu terminei, assim, eu fiquei... Algumas vezes, quando eu gosto muito de um livro, eu volto para ler o livro. Esse livro, eu tenho um pouco de medo de voltar a ler o livro, sabe? Eu tenho um pouco de medo de voltar a ler o livro e de não estragar a primeira leitura, mas assim, tenho medo do que é que eu vou pensar lendo de novo. Não sei, eu estou compartilhando com você porque é um dilema que eu estou vivendo em relação a esse livro. Mas é o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia. É um livro fantástico, fantástico. Acho que também fala sobre hereditariedade, mas hereditariedade de uma forma não vinculada necessariamente à questão familiar, mas muito ao vínculo com a terra, com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade. Existe uma coisa histórica, de um registro histórico nele que me toca muito também. Então eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito de vários livros e vários filmes, mas acho que eu vou deixar esses dois por enquanto. Certo?
Então, aqui estamos encerrando o nosso podcast e eu queria agradecer a participação, muito obrigado, foram dicas maravilhosas e indispensáveis, certo? E costumamos também, né, dar aqui um presente simbólico mínimo, certo? Obrigado, querido, obrigado. Espero que você goste. Obrigado. Agradecer o convite, primeiramente, é muito feliz a gente estar na faculdade trabalhando e poder ter esses momentos de diálogo com os alunos, mas também, né, com quem está olhando, seja com quem está olhando, com os espectadores, com vocês que estão aqui. Tem mais gente aqui, viu, gente, do que vocês estão vendo. Então, é sempre muito bacana isso, a gente dialogar sobre medicina, mas em outros contextos, não apenas no contexto formal de sala de aula. Então, parabenizo a iniciativa e fico muito honrado de ter participado. Muito obrigado.